Graças a Paz, irmãos. Estamos mais uma vez na nossa campanha de leitura e hoje estaremos lendo os capítulos 24, 25 e 26 do livro de 1 Samuel. Então, você é meu convidado a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Capítulo 24 está escrito: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engede. Então tomou Samuel 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que, depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Então Davi disse a Saul: Por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto, a uma pulga? O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que procedestes bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir de bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Porquanto agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Capítulo 25. Sucedeu e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia ali um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe.
E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que têm estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Perguntam aos teus moços, e eles te dirão. Esses moços, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de pasta, e 200 pastas de figo passadas, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro. E ela encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, a tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram o mal contra o meu Senhor. Agora este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que,
usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já me tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. E sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu seu coração e ficou como uma pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve o teu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada, para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi a sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jizreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, que era de Galim. Capítulo 26. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Jezimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está defronte de Jezimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha seguindo-o no deserto, pois Davi enviou espias e soube com certeza que Saul tinha vindo. E Davi levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Né, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi e Aimeleque, o Eteu, e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo ao arraial? E respondeu Abisai: eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água,
da cabeceira de Saul e foram-se, e ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume ao monte de longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás a Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. E não é bom isso que fizeste, vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse-lhe mais: Por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens malditos, sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, e eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, venha cá com um dos moços e leve-a. E o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulos 27, 28 e 29 do primeiro livro de Samuel. Então que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim permitir.